Bem, boa noite, meu nome é Daniel. Eu vou fazer a apresentação de vídeo do meu trabalho que eu desenvolvi na matéria de tópicos especiais de engenharia elétrica, focada a controle preditivo. Um, eu vou utilizar a apresentação que eu utilizei em sala também para usar de base para contextualizar como que eu desenvolvi o trabalho para não ser só MATLAB e mostrar bloco, tá? O meu, o meu projeto foi baseado na ideia de criar um controle de velocidade baseado em variação de torque. A minha motivação foi esteiras de carga. Esteiras de carga, a gente tem variação constante de torque em cima dela, de acordo com o que entra e sai material da esteira. E se uma esteira for acionada por um motor trifásico, seria interessante ter o controle dessa velocidade para garantir que sempre tem um fluxo constante de material na esteira. Isso aqui foi um modelo que eu encontrei de um trabalho, tá na junto desse vídeo, eu vou colocar na descrição do vídeo no YouTube, eu vou colocar o link de uma pasta aberta que contém o meu artigo escrito, que contém o projeto no MATLAB, no caso a versão 2020A, e essa apresentação em PDF também. Então todas as referências também para quem estiver vendo o vídeo vai estar disponível. Esse foi o modelo que eu encontrei. Ele é um modelo preditivo para esteira, só que ele é baseado no controle, baseado na predição do modelo de estado da esteira. Ele leva mais em consideração a dinâmica da esteira do que o motor. O que eu quero trabalhar é o motor, então eu vou super simplificar esse sistema para como se fosse uma variação de torque em cima do eixo do motor. Algo como mostra mais ou menos esse diagrama. A gente entra com potência elétrica e a gente vai ter uma competição do torque eletromagnético com a carga realizando uma potência mecânica. O que eu quero é uma velocidade constante, uma variação desse ômega m que seja constante, de acordo com o meu set point. Meus parâmetros de contorno, vou trabalhar com motor de corrente contínua, o motor de corrente alternada, perdão. Essas são as equações que eu estou trabalhando. Elas são do DeFig, do livro DeFin, do Gonzalo Abad, mas ele é para um motor duplamente alimentado. O meu trabalho eu fiz baseado no motor gaiola de esquilo. O que vai mudar é que aqui essas tensões do lado de rotor elas vão zerar. Então tem uma simplificação no equacionamento, mas tem uma dificuldade porque agora eu não tenho eu não tenho faço medidas de corrente e tensão no lado do rotor, só faço no lado do estator. Então medidas de fluxo eu tenho que estimar fazendo uma substituição de equação. As equações básicas de modelo que eu estou utilizando são essas. Todas elas estão no referencial alfa-beta, tá? Tanto que elas estão aqui com esse Szinho, indica que é referencial de estator. Então eu estou fazendo as equações olhando do lado do estator, eu não estou olhando do lado do rotor para fazer essas contas, sempre do lado do estator. Isso vai ter algumas consequências mais para frente para as minhas contas. Esses são os parâmetros da minha máquina, que quando eu venho aqui, esse é o meu fluxo dentro do MATLAB, ele está iniciado, deixa eu parar. Eu organizei tudo por subbloco para ficar mais fácil de identificar alguma coisa. Então se eu quiser encontrar o meu motor, ele está aqui. Grudado no meu motor está meu inversor. Eu vou comentar um pouco de cada coisa. Aqui o motor 5HP vai ter os mesmos parâmetros que a gente tem lá. Gaiola de esquilo. Tá? Então, partindo do motor, no meu trabalho é em MATLAB, né? Isso aqui é uma variável de carga, ela está vindo aqui desse painel como se fosse uma home aqui do meu programa. Eu tenho aqui essa opção de mover esse pino para cá para colocar uma carga constante. Perdão, aquele pino não é para carga constante, isso aqui é para variação de velocidade. Eu mudo a minha velocidade desse para esse. A minha carga eu vario aqui dentro. Eu consigo variar tanto a amplitude dela quanto a periodicidade. É uma onda quadrada no caso. É um gerador de onda quadrada que é ficar simulando entrando e saindo carga de cima da minha esteira. Eu estou utilizando 60 de amplitude porque da minha apresentação eu fiz uma caracterização de conjugado rotação e 60 RPM está bem confortável para o meu motor. Eu consigo manter quase toda a velocidade que eu pedi, ele vai conseguir em
com o torque ele vai conseguir alcançar. Então esse aqui vai ser a minha planta de controle vai ser baseada nesse diagrama que eu peguei do livro do Rodrigues. Esse diagrama, a gente tem entradas de corrente do lado do estator. No caso aqui ele só utiliza IA e B, eu vou utilizar as três, porque no dele dá para estimar a terceira, mas para mim eu tenho a opção. Eu estou trabalhando com um sistema simulado, então eu vou tentar simplificar um pouco esses lados. Estimador de fluxo, estimador de torque e cálculo. Esses itens aqui eu estou fazendo desde uma única função que eu vou mostrar lá dentro. O meu controle PI, que aumenta o meu torque proporcionalmente de acordo com a minha velocidade, começa a variar. Então ele vai pedir para aumentar ou baixar o torque de acordo com essa variação de velocidade. E o meu sistema de inversor aqui que vai alimentar o meu motor. No caso esse aqui é o símbolo do motor. Então primeiro eu vou começar pelo meu inversor, eu vou aqui dentro do MATLAB. Ele está grudado no meu motor, então eu deixei ele no mesmo bloco, eu não quis puxar para fora para não ter que ficar fazendo um monte de conector. Ele vem com esse board de amplitude que vem alimentado da primeira guia aqui, ó, amplitude. Eu estou colocando 460, no caso se precisar alterar a amplitude do sinal, esse é o valor RMS já. Esse 1.5 já é para poder adequar dentro da equação, então esse aqui não é para alterar, só se altera esse. Ele já vai pegar e colocar a amplitude correta que se deve ter no inversor de 2 níveis, né? Então o que ele vai receber aqui já vai ser o 460 vezes o 3 sobre 2, que seria o que o inversor perde. Aqui é o inversor de 3 fases, né? A gente tem a fase S1, S2 e S3, com as chaves alimentadas uma complementar a outra. Quando uma liga, a outra não liga e vice-versa. Tudo isso por causa que tem uma porta NOT aqui, né? A saída sai para esses conectores A, B e C que estão aqui fora, A, B e C. Isso aqui passa para um medidor de corrente que eu estou usando. Eu não estou usando medidor de tensão, eu vou utilizar a medida de tensão direto do bloco do motor. Porque fica mais fácil de fazer a medida mais coerente para mim. Então aqui a medida da minha corrente. A minha carga está entrando, eu estou entrando com. A minha carga entra como torque aqui no caso. E tudo aqui sai, as medidas que eu estou utilizando no motor tá vindo para essa tag de medidas. Beleza? Esse é o meu motor. Essa minha tag de medidas, ela tá aqui, medidas motor. No caso, o que eu estou utilizando daquelas medidas? A velocidade angular do motor, do eixo da máquina. Como eu quero trabalhar em RPM, eu tenho aqui um 30 sobre π para me dar a resposta em RPM também. Então eu gero já as duas tags. E eu estou tirando aqui também as tensões, VSDQ e VSQ. Eu vou converter elas para os outros níveis de tensão mais à frente. Então vou fazer agora uma passagem por todos os blocos que acho que vai ficar mais claro de entender como foram feitos. Então do meu motor, o bloco de medidas. Vamos começar por correntes. Eu estou entrando com a minha corrente ABC. No caso ele está not matching go to block. Ele não está se reconhecendo, mas os dois é um pro outro, né? É algum ponto estranho aqui agora. Mas ele gera a minha corrente. Eu entro com a minha corrente trifásica aqui. Saio com ela alfa beta 0. E também saio com ela nas variáveis DQ. Eu vou utilizar. Não necessariamente seria obrigatório utilizar os dois referenciais. Eu vou utilizar porque em um dos passos fazer a conta em DQ vai ser mais simples do que se eu tentar fazer dentro da conta a conversão de coordenada. Então, tudo que precisa do DQ eu já vou transformar em DQ dentro do seu respectivo bloco. Então, aqui eu faço alfa beta e o DQ, e aqui eu separo o meu DQ só em D e só em Q, e o meu alfa beta só em alfa e só em beta. A mesma coisa eu tenho para as minhas tensões. Eu estou coletando de tensão VS, D e Q. Aqui eu tenho WS. WS é minha posição angular que está vindo desse bloco aqui. Como que eu fiz? Isso aqui, ao invés de eu utilizar o bloco de DQ para o bloco de PLL, como a minha frequência é como se fosse a frequência da rede, ela não vai ter deformação. Então eu já estou utilizando
ela calculada diretamente aqui. Isso aqui é um bloco de tempo que ele vai sempre me dar a posição do tempo. Então o que eu tenho aqui? Ó? A minha frequência que eu vou dizer que vem desse bloco aqui, ó, 60 Hz. Frequência vezes 2π vezes t. Então isso aqui já vai me dar a minha posição angular. Essa posição angular seria para o lado do estator. Para o lado do rotor eu tenho que fazer do escorregamento. Então eu vou pegar a minha frequência, 2π, subtrair da frequência da máquina. Eu tenho que multiplicar por 2 porque é um motor de 2 polos. Então a velocidade é metade do fluxo magnético ali. Então aqui vai me dar o meu escorregamento. E como são velocidades, eu integro e tenho a minha posição angular. Esse mod é só para não estourar o número. Se ficar rodando a simulação por muito tempo, esse número de posição angular vai sempre incrementar. O mod ele faz ficar contido dentro de 2π, porque é uma volta, né? Então se der uma volta, 2π, 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 é mais simples, assim você fica contido, não tem que ficar fazendo simplificação. Então essas são as minhas posições angulares e eu estou utilizando esse WS aqui no meu bloco de tensão para poder calcular o meu ABC. Com o meu ABC eu faço a minha tensão alfa-beta e a minha alfa-beta eu destrincho em alfa e em beta soltos. Essas são as minhas duas tensões, a minha tensão e a minha corrente, são o que eu estou medindo de verdade, além da RPM do motor. Então eu já passei por esses 3 blocos. Dados do motor são aqueles parâmetros que eu mostrei do motor. Aqui é como se fosse um script, só que está dentro da interface do Simulink, fica um pouco mais visual do que se fizer por script. Poderia ser feito por script, com certeza. Então aqui eu tenho a minha indutância do estator, que é a intrínseca mais a mútua, e o mesmo para o rotor e as suas resistências. Se caso eu mudar o motor, eu tenho que mudar os parâmetros lá também. Partindo das minhas medidas, eu passei aqui pelo meu inversor. Então eu preciso fazer agora o que? A estimação dos meus fluxos, do estator e no rotor, para poder utilizar as minhas contas mais à frente. Isso aqui está disposto dentro de cada um, ó, fluxos do estator e fluxo do rotor. Vou começar pelo fluxo do estator, que ele é mais simples. O fluxo do estator, a equação que eu utilizei, se eu voltar aqui, eu tenho essa equação, eu jogo esse termo para o outro lado negativo, integro os dois em relação ao tempo, e eu chego nessa equação aqui. Então, como é alfa-beta, se a gente vê, não tem termo cruzado, eu não tenho termo alfa multiplicando termo beta, eu não tenho nenhum J ali forçando isso a acontecer. Então, eu posso fazer as duas, uma de cada vez, né? Então, aqui eu tenho I alfa vezes RS, menos a tensão alfa menos I alfa menos RS, que é o que eu tenho aqui. Integrando, vai me dar o meu fluxo alfa. Para o lado de baixo eu tenho o meu beta. Com esses dois, como é para o lado do estator, eu faço os meus fluxos D e Q com a mesma posição angular do estator que eu tinha antes, que é o que eu tenho aqui exatamente. Para o rotor é um pouco mais difícil, porque o rotor eu não tenho medida da corrente do rotor, é um motor gaiola de esquilo, é fechado. Então, para poder resolver esse problema, eu vou utilizar essa equação. Ela é o quê? Ela é o conjunto das equações de tensão do lado do rotor com a equação de fluxo do lado do rotor. A gente consegue fazer com que gere uma função de fluxo R, ou em que utilizo o fluxo do estator e a corrente do estator. Não tenho nada de medida do lado do rotor, apenas os parâmetros. O ponto é, eu estou utilizando no referencial de Q, por isso que tem esse A aqui. Não está nem no referencial do estator nem do rotor, está no referencial síncrono aqui. Isso é para eu não ter que me preocupar de fazer conversão de frequência de rotação de um eixo para o outro. Trazendo os dois para o mesmo referencial, eu consigo operar mais fácil. E é o que eu faço aqui agora. Então aqui, ó, essa conta, se eu tirar o zoom, aquele bloco do MATLAB
é só essa parte do que está na apresentação, essa parte de cima, porque a parte de baixo é igual, porque de novo a gente não tem termo cruzado na conta, não tem alfa, não tem D interagindo com Q e vice-versa. Então eu posso fazer tudo para D e só copiar para Q e substituir onde quem é D por quem é Q, né? Tipo, FSQ, aqui em cima seria FSD, ok? Então esses são os meus fluxos. Lembrando, eles saem em D e em Q. Eu quero trabalhar com tudo em alfabeta porque o meu inversor, um ponto que eu não comentei, esse inversor, a tabela de tensões que a gente gera nele, ela é simplificada por uma tabela no referencial alfabeta. Isso aqui é como se fosse todas as componentes reais são os itens em alfa e os componentes imaginários são os itens em beta. Então, como eu vou utilizar essas tensões para estimar o meu fluxo, eu prefiro já deixar tudo em alfa beta, porque todas elas vão ser dependentes dessa conta, dessa tabela. Então, esses são os meus fluxos. Vamos... Passei pelos meus dois fluxos. Aqui eu tenho um ponto do meu controle PI. O meu controle PI está grudado na minha função custo e no meu bloco de cálculo do torque. Então a gente vem aqui, ele está dentro dessa guia de controle. Dentro dessa guia de controle, aqui está o meu bloco de predição e o meu controle PI. Eu entro com a minha RPM, eu deixei esse bloco de 1 aqui só caso precisasse, se a pessoa quiser inverter o controle e fazer em função de radianos por segundo, então inverte, muda esse π sobre 30 daqui e coloca 30 sobre π daqui e coloca π sobre 30 no bloco de cima e coloca 1 no de baixo. É uma opção, teria que retrabalhar ganho, eu prefiro, para mim tá ok desse jeito. Então aqui está meu bloco de PI para gerar o meu torque de referência, tanto que ele entra no pino de torque de referência. Dentro do meu controle PI, essas são as variáveis que estou utilizando. E eu calibrei isso aqui utilizando o método de estimação de controle PI, PID do Ziegler-Nichols, como eu mostro aqui. Eu não vou entrar no mérito desse método agora. Aqui eu tenho que estimar meu torque e o meu custo vai ser em seguida. Todos os dois estão sendo realizados dentro da minha função custo, dentro do meu bloco de função. Então aqui são as equações que eu tenho que predizer para poder calcular meu torque. Eu preciso predizer os meus fluxos, eu preciso predizer as minhas correntes, para aí sim eu poder utilizar o meu torque, para poder calcular o meu torque, porque ele é a interação de fluxo com corrente, que nem eu mostrei aqui. Fluxo e corrente. Então eu preciso estimar os dois. Então aqui eu tenho as minhas estimações de fluxo no lado do estator. Ele é relativamente simples, né? Ele só entra componentes de corrente atual e tensão atual e fluxo atual para calcular o fluxo no ponto seguinte. A de corrente, para poder equacionar legal, ela precisa entrar com o quanto do fluxo está interferindo no outro, né? Isso a gente consegue ver aqui, ó. Tá vendo? Aqui, ó. A minha corrente alfa R, ela vai em interação aqui dentro do ramo do mútua com o alfa S, então a minha corrente no estator vai ter interação com essa corrente aqui do rotor. E essa corrente do rotor, ó, tem uma dependência desse bloco. E a resolução não tá boa aqui dentro do PowerPoint. Tem uma dependência dentro desse bloco que é a minha frequência e o fluxo no rotor. Então eu precisava do fluxo do rotor por causa disso. Esse modelo de equação você encontra dentro do Rodrigues, no capítulo 8. Eu abri os blocos do jeito que está escrito dentro do meu equacionamento do MATLAB, não está no forma de código aqui. Então, os meus fluxos, as minhas correntes, e o meu torque vai ser apenas os termos futuros já. Eu já estou utilizando fluxo futuro, corrente futura e corrente futura. Então, eu não tenho que utilizar... Ah, é um ponto que eu esqueci de comentar.
As primeiras 4 equações de cima, elas utilizam o método de Euler para poder estimar, que é quando a gente faz uma aproximação da derivada por uma tangente, que seria o ponto atual, o ponto futuro menos o ponto atual dividido pelo tempo que se passa nisso, né? Que seria o YK mais 1 e o YK interagindo com esse T de S. No caso, eu não deixei aqui fácil para ver. Aqui entram os meus parâmetros, todas as minhas variáveis entram no meu bloco, as minhas medidas, que são os pontos que eu tenho que entrar, e aqui dentro do meu bloco de predição. As variáveis que eu estou entrando lá eu mostrei do lado de fora, e o que eu vou sair? Eu já vou sair com as minhas chaves sendo acionadas, então eu já vou aqui dentro, eu já estou fazendo o trabalho desses dois blocos e esse S123 aqui. Deixa eu fechar isso aqui, que senão vai dar trabalho na hora de simular. E aqui. Então aqui, ó, eu digo o meu time step, o fluxo de referência que eu quero atingir, as variáveis que eu quero calcular, que são essas constantes que eu tenho aqui nesse pedaço, nessa linha. Isso aqui é a tabela de tensões possíveis que eu consigo gerar no inversor de 2 níveis, que é essa tabela aqui. No caso VDC eu estou chamando como VBus dentro do meu programa. VBus. Isso aqui é um vetor que descreve todos esses itens em um array, que assim eu consigo chamar, quando eu chamar V aspas I, e esse I valer, por exemplo, 2, valer 3, né, que eu estou indo de 1 a 8 no meu for. Quando ele valer 3, por exemplo, eu vou estar chamando, na verdade, a linha V2, que é exatamente essa daqui. Esses são os meus estados. Eu inicio o meu custo com um valor alto, só para ele poder ser avaliado para baixo depois. E coloco o meu... Eu crio essa variável x-óptimo porque é nela que eu vou conservar qual o índice da posição é a minha posição ideal. Então eu começo pegando o meu valor de tensão, ó. Para cada fora eu vou explicar só um fluxo, eu não vou explicar todos os 8. O VSA é a tensão alfa, então ela é a parte real da tensão. Então se eu pegar, por exemplo, de novo na linha no índice 3, a parte real seria essa parte. VSB é a VS beta, é a parte imaginária, seria essa parte aqui. Coloco isso dentro dessas duas variáveis. Correntes é a mesma equação que está lá nesse slide aqui. Okay. Mesma coisa para IS beta. Os meus fluxos, igual eu tenho aqui. Okay. Aqui eu calculo o módulo do fluxo. Converto ele para um único vetor. Eu quero trabalhar com como eu defini aqui 0.8, eu estou considerando uma única magnitude. E o meu torque? O meu torque eletromagnético vai ser a correlação de um fluxo com uma corrente, um fluxo com outra corrente. Aqui o que eu fiz? Eu juntei de volta o meu fluxo no estator alfa futuro com o meu fluxo beta no estator futuro. Eu coloquei aqui esse termo 1i para tornar esse pedaço imaginário. Desse jeito, isso aqui vira um número complexo. E da minha conta, se a gente voltar lá para olhar, ela é... O meu fluxo é conjugado, então a parte imaginária tem um valor negativo. E eu só vou utilizar a parte imaginária. Então eu já estou pegando aqui eu tenho o meu imaginário do meu produto de fluxo para o meu produto de corrente. A minha função custo vai avaliar o quão perto o meu torque eletromagnético futuro está do meu torque de referência e o quanto o meu fluxo futuro, meu fluxo de referência, se correlaciona com o meu fluxo futuro aqui. Não é fio, é Φ1. O 1 do MATLAB é muito parecido com o L.
Esse vezes 1 aqui é se você quiser aumentar um pouco a prioridade do custo para o lado do fluxo ou para o lado do torque. Eu deixei 1 aqui no caso. Aqui ele vai guardar se for o menor g do que uma interação anterior. Ele vai guardar qual que é esse valor de g e vai me guardar o índice desse instante que isso aconteceu. Esse índice vai ser chamado aqui, dentro da minha função de estados, e vai pegar para a chave 1, dentro do estado, digamos que eu peguei agora o 3 de novo, tem aqui estados 1, 2 e 3. O 1 do estado 3 seria esse. Do mesmo jeito que, por exemplo, o estado 3, na posição 3 seria esse. Okay? Então isso vai sair no meu bloco alimentando as chaves do meu inversor. Então eu passei pelo meu controle, pelas minhas coisas, dados. Aqui é como eu estou calculando as minhas potências, elas são bem diretas, não tem muita enrolação aqui. 3 meios, tensão vezes corrente, alfa beta. Minha câmera está cobrindo um pouco, deixa eu puxar aqui. A minha tensão, a minha potência reativa, ela tem cruzamento de termo, ó, beta com alfa, alfa com beta, tá? Então a gente tem exatamente isso montado aqui. Isso aqui, esse sample and hold, é só para segurar o que estoura de sinal no início da simulação, porque às vezes fica com atrapalha a visualização dentro do scope do próprio MATLAB, porque se você tenta dar um auto scale, vai ter um valor muito alto e o valor que realmente te interessa vai estar meio baixo. Então eu coloquei isso aqui só para poder ignorar esse primeiro instantezinho da potência. As tensões, torque. Aqui é como eu estou calculando o meu torque eletromagnético. Fluxo vezes a corrente. Se a gente pegar essa equação aqui e abrir ela termo a termo, a gente vai chegar aqui, vai ser termo cruzado de alfa e beta do fluxo com corrente, com um deles negativo, no caso o beta, fluxo beta vezes a corrente alfa. Isso vai me dar o torque eletromagnético. Tá multiplicando por 3 porque na verdade é 3 meios, só que eu tenho 2 polos, então corta com 1 meio. E esse bloco eu uso para gerar os meus gráficos. Isso aqui exporta para o meu workspace do meu MATLAB as variáveis que eu vou ter dentro do meu gráfico do scope, dentro do meu programa. Tanto dentro do meu workspace, aqui, eu consigo fazer gráfico, eu consigo brincar com isso aqui. Tanto que eu acho que eu tenho aqui um programa já disso. Deixa eu colocar um interrupt aqui só. Change folder. Isso aqui seria para calcular um gráfico do torque por RPM. No caso aqui ele só está com pouquíssimos pontos porque eu deixei pouco tempo. E esses labels aqui são para outro gráfico. É para mostrar como que isso aqui vem para o workspace. Quando eu rodar uma simulação inteira, vocês vão ver que esse número aqui vai mudar. Aqui, não. Aqui. Tá, então essas são as variáveis. Eu gosto de utilizar esse bloco de variável com apenas um array. Tem a opção de você colocar ele estrutura com tempo. Eu acho mais simples você fazer um bloco utilizando o clock do MATLAB e gerar uma variável com nome de tempo. Deixa eu fechar isso aqui só para não dar erro na hora da simulação. E gerar uma variável com nome de tempo e ter cada uma das minhas variáveis. Que aí quando eu quiser fazer um gráfico, eu faço um gráfico do item que eu quiser versus o tempo. Fica mais compacto. Às vezes, se você fizer na forma de estrutura, você tem que abrir um menu, chamar outro, chamar outro, chamar outro. Desse jeito é alt ponto a variável, para mim fica mais claro. Então aqui eu tenho a minha amplitude, a minha frequência. Isso aqui esse bloco, ele é para gerar uma RPM assim para o meu motor, para eu ter uma guia. Então, por exemplo, nesses intervalos de tempo de cima, ele vai ter essas metas de velocidade. Por exemplo, com 0,2 segundos, ele quer ficar a 1400, com 0,4 ele continua a 1400, 1,5 ele tem que ir para 1200 e assim. E isso aqui é uma função cíclica, né? Então ela vai ficar reiniciando esses valores.
no caso, ela tá para ser coerente 1.5 com o meu tempo de simulação, 1.5. Eu vou começar com minha RPM constante de 1400 e uma carga. Aqui no meu bloco de medidas, se eu iniciar, ele vai começar a compilar e iniciar o bloco. Em cima eu tenho a minha velocidade de referência. Em azul estão os meus itens medidos ou calculados. Em amarelo está o meu medido. Então aqui, se eu quiser ter um alcance melhor da minha visualização de RPM, aqui ó, a gente consegue ter uma ideia de que... Deixa eu colocar esse, ele tá bom. Vou colocar um outro cursor aqui. Se a gente olhar aqui em valor, eu tenho que mudar aqui para RPM medida. A diferença de um para o outro é menos do que um ponto de RPM. Isso aqui dá mais ou menos 0,7, então tá mais ou menos meio por cento de erro de RPM. E aqui embaixo eu tenho o meu gráfico dos torques. Em azul é o torque que eu estou exercendo sobre o eixo do motor e em amarelo é a resposta do motor para esse eixo, para esse torque, perdão. Tá? Então ele dá um solavancozinho para poder garantir que seja rápido que ele vai acompanhar esse torque. E embaixo estão as minhas potências e aqui a minha corrente. Eu tenho as correntes em ABC e também tenho elas em alfa-beta. No caso, os dois primeiros termos são iguais, mas de acordo com o que a gente troca e começa a ter as defasagens. Tanto que quando é alfa-beta é só 90 graus entre os dois, quando é ABC é 120. Né? Então aqui seria um ponto de como está funcionando. Se eu quiser mudar aqui a minha velocidade, ele vai agora ter um caminhozinho de velocidade para fazer, não vai ser uma velocidade constante. Inicia com velocidade constante, mas depois eu peço para ele mudar um pouco a velocidade. Deveria ter reduzido um pouco o tempo de simulação. Que ele está descendo para a velocidade que foi pedida. No caso, aquele bloco, ele não desce reta, ele vai de ponto a ponto, o que é mais interessante, porque se você quiser, é um jeito fácil de você fazer uma rampa, por exemplo, você coloca o ponto de onde você quer ir para onde você quer chegar e ele faz já o caminho retinho. Então aqui, ó, minha velocidade azul sobre a minha velocidade amarela está praticamente igual. Eu estou tendo estou acompanhando bem as minhas velocidades. E acho que é isso. Aqui eu consegui passar todos os pontos que eu rodei do meu programa, da minha apresentação. No último dia eu tinha feito os gráficos que eu obtive, os mesmos gráficos que eu tenho aqui agora, só estão formatados por dentro do MATLAB, não por dentro do Simulink. Aqui eu tenho um gráfico de reversão e as referências. Lembrando que eu vou deixar de novo na descrição do vídeo um link com todos os arquivos para quem quiser ter acesso. Agradeço aos professores que me deram a oportunidade de estudar essa matéria, foi muito legal, acho que vai ser bem útil para mim no futuro. E é isso, gente. Muito obrigado pela atenção e até mais.